Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma receitinha para vocês de croissant bicolor. Segue o vídeo para ver os ingredientes. Para fazer esse croissant, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 75 gramas de açúcar, 6 gramas de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 95 ml de leite, 135 ml de água, 10 gramas de fermento biológico e 250 gramas de manteiga gelada sem sal. Vamos começar colocando a farinha de trigo, o açúcar e o sal na batedeira e vamos bater um pouco até que tudo se agregue na velocidade 1 da sua batedeira. Com toda a farinha misturada, agora vamos colocar o leite, a manteiga cortada e o fermento e deixamos bater mais um pouco até que tudo se agregue novamente. Lembrando que essa manteiga está em temperatura ambiente e cortada em cubinhos para facilitar a dissolução. Agora acrescentamos a nossa água aos poucos até que chegue ao final e a gente vai deixar essa massa batendo até que tudo fique incorporado. Vamos deixar batendo mais ou menos por 2 minutos. Agora vamos desligar a nossa batedeira e vamos retirar a nossa massa e passá-la para a nossa bancada enfarinhada. Em seguida, nós vamos sovar a nossa massa durante 10 minutos. É muito importante respeitar o tempo de sova para que a massa fique bem fininha e cresça. Depois de sovar 10 minutos, vamos fazer uma bola, colocar a massa dentro de um refratário, colocar o filme plástico e levar essa massa na geladeira por 8 horas. Não podemos retirar essa massa antes das 8 horas. Só podemos trabalhar com ela depois de 8 horas que ela ficou na geladeira. Enquanto isso, pegamos um saquinho de congelamento de 3 litros e vamos colocar a nossa manteiga gelada aí dentro desse saquinho e com o auxílio de um rolo de macarrão, nós vamos abrir essa manteiga dentro desse saquinho.
Vai ficar um retângulo de mais ou menos 18 centímetros de cada lado. Uma vez que você abriu toda essa manteiga, você vai reservar na geladeira até o momento em que você vai precisar para colocar na sua massa. Dê batidinhas com o rolo para facilitar a abertura da manteiga. Precisa ter bastante paciência, pois no início a manteiga estará um pouco dura e vai ser um pouquinho difícil de abrir, mas depois fica mais fácil. Eu já terminei de abrir a minha manteiga e agora eu vou levá-la para a geladeira. Passado as 8 horas de geladeira, nós pegamos a nossa massa, retiramos o plástico, tá? Vamos pegar a nossa massa e vamos tirar uma parte de 110 gramas. Nesse momento, você irá precisar do auxílio de uma balança para poder pesar certinho a quantidade que vamos precisar, que será de 110 gramas. O restante da massa você reserva na geladeira por enquanto. Agora vamos pegar as 110 gramas de massa, vamos fazer uma bola e abri-la com os dedos e vamos colocar corante vermelho. Aí na sua casa você pode usar o corante da cor que você quiser. Eu escolhi hoje o corante vermelho, que é a receita que eu estou seguindo, é feita com essa cor de corante. Vou começar colocando uma colher de café e vou misturar bem até que todo o colorante se dissolva bem na minha massa. Eu misturei bem o meu corante na minha massa, mas eu vi que a massa não ficou vermelha da forma como eu queria. Então eu coloquei mais um pouquinho de corante, tá? E amassei bem até atingir o tom de vermelho que eu queria. A minha massa está no tom de vermelho que eu preciso. Agora eu vou fazer uma bolinha, vou colocar essa bolinha em filme plástico e vou levá-la para a geladeira e vou deixar reservado até o momento que eu vou precisar dessa massa. Agora eu vou começar enfarinhando a minha bancada e vou pegar aquele restante de massa que a gente tinha reservado na geladeira e vou abrir essa massa com os dedos primeiramente para me facilitar quando eu for começar a abrir com o rolo de macarrão. Agora vamos começar a abrir essa massa com o auxílio de um rolo de macarrão e teremos que abrir em um retângulo de mais ou menos 7 milímetros de espessura, tá? Não pode ser
mais grosso que isso. Então o formato tem que ser de um retângulo. Eu retirei a minha manteiga do saquinho, coloquei na metade da massa e agora eu vou fechar com essa massa, cobrindo toda a manteiga, apertando bem os cantos, fazer atenção para tirar bem o ar dessa massa e cobrir bem a manteiga, porque a hora que eu for enrolar, essa manteiga ela não poderá sair. Agora, já com a manteiga lá dentro, bem fechadinha, nós enfarinhamos a nossa bancada e vamos começar a abrir essa massa em um retângulo. Sempre vai ser um retângulo. Agora vamos abrir em um retângulo novamente de 7 milímetros de espessura. Uma vez que estiver bem aberto, nós vamos começar as nossas dobras, que são essas dobras que vai deixar a massa com várias camadas e bem sequinhas, igual aquele croissant que você compra. Com a massa aberta, eu pego a primeira parte inferior e levo até o centro da minha massa. Depois venho com a parte superior, levando também até o centro e depois eu uno as duas partes, formando uma parte com 4 lados. Você vai colocar filme plástico em toda essa massa e você vai levar para a geladeira por 30 minutos. Depois dos 30 minutos de geladeira, retirei a minha massa, retiro o filme plástico e agora eu vou abrir essa massa novamente em um retângulo, mas agora esse retângulo será de 6 milímetros, ou seja, a massa vai ficar 1 centímetro, 1 milímetro mais fina que a massa anterior. O processo de abertura é um pouco demorado, é só ter paciência que você chega lá. Com a minha massa já aberta, eu pego a parte inferior, levo até o meio e pego a parte superior e agora venho por cima dessa massa. E a dobra está pronta. Agora a gente vai colocar novamente o filme plástico e vai levar novamente para a geladeira por mais 30 minutinhos. Enquanto a nossa massa está descansando, a gente pegou a nossa massa vermelha, que a gente tinha também colocado na geladeira, e agora a gente vai abrir essa massa nas mesmas medidas daquela outra massa que acabou de ir para a geladeira. A minha massa que está na geladeira, ela fez 26 por 15 centímetros, tá? Então eu vou fazer o meu retângulo vermelho de 26 por 15. Lembrando que não é necessário utilizar muita farinha para a abertura da massa vermelha, porque você pode mudar a cor e deixando assim a massa mais branca. Retirei a minha massa da geladeira, agora retiro o filme plástico e vou pegar um pincel e vou retirar toda a farinha que está por cima da minha massa vermelha. Vou pegar um pincel umedecido com água e vou umedecer toda essa massa mais clara com a água. E depois eu venho com a minha massa vermelha delicadamente e coloco por cima. E com batidinhas de dedos eu vou agregar essa massa vermelha na minha massa mais clara. Nesse momento, é somente umedecer, pessoal. Não coloquem muita água, senão ela pode atrapalhar as propriedades da nossa massa. Somente umedecer para facilitar
a agregação da nossa massa vermelha. Bom, pessoal, a minha massa vermelha já está bem coladinha e agora eu posso começar a abrir a minha massa. Então, eu vou abrir essa massa em um retângulo de 64 centímetros por 27. Tentem fazer nessas medidas para poder, no final, ter a mesma quantidade de croissant que eu vou ter. Abra a massa delicadamente para não rasgar a parte vermelha que a gente colocou por cima, porque ela está bem fininha, então abra delicadamente. A minha massa já está aberta nas medidas que eu falei para vocês, 64 por 27. E agora, com o auxílio de uma faca ou um cortador de pizza, eu vou cortar todas as bordas da minha massa. Agora, com o auxílio de uma régua, você vai medir quadrados de 8 centímetros cada dos dois lados da sua massa. Essa medição vai te facilitar cortar os triângulos para fazer os croissants. Já medi toda a minha massa e agora, com o auxílio da régua, como vocês podem ver, eu vou cortar os triângulos, tá? Então, eu usei um cortador de pizza, que ele vai me facilitar esse corte, é mais fácil do que fazer com a faca. Uma vez que você cortou todos os seus triângulos, coloque em uma forma com papel manteiga, passe um filme plástico e você vai levar para a geladeira por durante 30 minutos. Passaram-se os 30 minutos, agora vamos começar a modelagem dos nossos croissants. Você pegue a massa, abra devagarzinho com a ponta dos seus dedos, com o auxílio de uma faca. Você vai fazer uma pequena incisão nessa parte mais larga e você vai abrir e simplesmente ir empurrando com a sua mão até chegar no final da massa. Coloque em uma forma com papel manteiga, lembrando de deixar essa pontinha do final para baixo. Agora eu vou repetir o processo para vocês. Eu já terminei de enrolar todos os meus croissants, lembrando que vocês têm que deixar uma distância entre eles, porque eles crescem bastante, tá bom? E agora vamos deixar em temperatura ambiente por 2 horas para crescerem. Depois das 2 horas, forno pré-aquecido a 200 graus, por mais ou menos 20 minutos ou até ficar bem douradinho. E os nossos croissants já ficaram prontos, ficam super lindos, fica muito bonito mesmo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha.
E se vocês ainda não são inscritos no meu canal, vão lá, se inscrevam, que eu sempre estou postando uma receitinha nova. Muito obrigada por terem assistido o meu vídeo e até logo!